Começa agora tudo que rola no mundo pop, nerd e geek. Nerd Raiz. Nerd Nutella. Bem-vindo, Nerd Justice e Nerd Conexão Mortal. Começando mais um Nerd Raiz, Nerd Nutella, Mike Prado. Olá, Fábio Nariz. E explicando o Raiz e Nutella de hoje, Justice foi a primeira obra audiovisual que a atriz Isabelle Fuhrman fez em sua carreira, que é uma série de televisão. E Conexão Mortal é a obra mais recente, que é um filme que saiu em 2016. E ela é bastante conhecida, Nariz, por ter interpretado uma menininha, ou talvez não seja uma menininha, num filme de 2009 chamado A Órfã. E parece que ela vai voltar a interpretar a mesma personagem. Vinheta. Nerd Raiz. Nerd Nutella. Nariz. Oi. Vamos lá, Nariz. Em novembro de 2020, saiu a notícia, a confirmação de que o filme A Órfã ganharia um prelúdio. Prelúdio, não é nem uma continuação, é um prelúdio. Sim. E que o que deixou algumas pessoas empolgadas, porque A Órfã acabou virando uma espécie de filme cult de terror entre as pessoas. Muita gente gosta do filme A Órfã. Eu, por exemplo, adorei quando assisti pela primeira vez, não esperava o plot twist. Spoiler, pra quem não viu, vou dar spoiler. Basicamente, a gente descobre que a criança do filme, na verdade, ela é uma adulta que tem uma doença que a faz ter essa aparência de criança para sempre. Sim. Uma doença que existe, diga-se de passagem. Então ela não tem uma anã, sabe? Ela realmente tem essa aparência infantil de criança. Tanto que tem um ator, não sei se você vai lembrar dele, ele fazia uma série que ele era um... É o Arnold lá? É o Arnold, ele mesmo. Que ele, você falava que era uma criança e já tinha, sei lá, 30 anos. Exato, exatamente, ele realmente parecia uma criança. Então ela tinha essa mesma doença. Então é legal o plot twist quando a gente descobre que ela é uma adulta e etc. O filme, ele não é dos mais elogiados pela crítica, mas nem todo filme cultuado é. Mas como eu disse, A Órfã acabou sendo bastante cultuado por muitas pessoas. E as pessoas... Volta. E quando foi anunciado esse prelúdio, as pessoas pensaram, legal, pena que não vão poder trazer a atriz de volta, né? Porque, afinal de contas, ela cresce. Sim. A atriz cresce, ela não é a personagem. Mas não só confirmaram o prelúdio, como confirmaram a atriz de volta. Olha Todo mundo aí. ficou tipo, what? Como assim? O que eles vão fazer? Porque A Órfã não é um tipo de filme que tem alto orçamento, não é um Vingadores que dá pra gastar milhões e milhões de dólares pra rejuvenescer o ator, sabe? Como eles vão fazer isso afinal de contas? E o diretor deu uma entrevista, ele comentou um pouco sobre isso, sobre o filme em si. Eu vou ler na íntegra aqui, tá bom? Beleza. Como aprendemos no ano passado, a estrela de A Órfã, Isabelle Fuhrman, reprisará o papel de Esther na frequência do filme de 2009, que atualmente é intitulado de A Órfã First Kill, que seria algo como A Órfã na Primeira Morte. Não sei como vai ser o título, né, em português aqui no Brasil. Continuando. E as filmagens acabaram de terminar, ou seja, o projeto foi finalizado. Quem dirigiu essa continuação foi um homem chamado William Brent Bell. E, né, a matéria comenta, né, exatamente como que a Isabelle Fuhrman, agora com 24 anos de idade, vai interpretar a Esther novamente, que, como nós falamos aqui, é uma personagem que é uma criança eterna. E o diretor disse o seguinte: nós já sabemos o segredo do primeiro filme. Então a diversão era justamente trazer a Isabelle Fuhrman de volta ao papel, para deixar o público imaginando como nós faríamos isso. Mas olha, foi todo um processo inteiro até ser aprovado. Foi um verdadeiro desafio com o estúdio. Especialmente quando nós dissemos que nós não iríamos usar CGI moderno. Quer dizer, nós usamos um pouco de captura de movimentos, nós usamos sim CGI para nos ajudar, mas não para criá-la de forma alguma. Nós usamos todas as técnicas da velha escola: perspectiva forçada, ângulos de câmera, a forma onde colocamos a luz. Esse é um personagem que eu amo muito.
e eu realmente quero ser respeitoso com o público que ama aquele primeiro filme. Eu quero muito expandir quem é essa personagem, porque eu quero ser capaz de entendê-la melhor. Mas ao mesmo tempo, eu quero ter a mesma diversão que tivemos com ela na época do primeiro filme. Isso e mais um pouco. E ser a mesma atriz, né? Ser a Isabelle novamente é tão legal. E ele continua, né? E diz: o filme tem uma qualidade muito infantil em alguns aspectos, mas também é extremamente violento em outros momentos. Porque afinal de contas, a protagonista é uma psicopata violenta. E o filme está ficando incrível. A personagem Esther é uma pessoa muito romântica que deseja tanto o amor que quando ela não consegue, um lado diferente dela surge e é muito brutal. Então o filme realmente joga esses dois lados muito bem. Portanto, tem um grande coração na personagem, mas ao mesmo tempo ela também tem um verdadeiro super lado negro. E, afirmo, estamos nos estágios finais de finalização do filme. Olha, Nariz, eu achei muito interessante essa entrevista que ele deu. Especialmente como eles vão, digamos, rejuvenescer a atriz. Ele usou a melhor forma possível. Como ele disse, eles vão usar as antigas técnicas do cinema. Maquiagem, perspectiva de câmera, deve ter muito dublê com cenas à distância, né? Uma criança de verdade. Talvez nos close-ups vai ter o close-up do rosto, mas a gente não vai ter aquela perspectiva de que ela é mais alta do que uma criança. Talvez, por exemplo, a atriz esteja agachada. Sim. Então eu gostei muito do que ele falou, que eles vão usar perspectiva, iluminação, esse uso de dublês e, claro, um pouco de CGI. Eu gosto disso porque o cinema, a realidade é que o cinema blockbuster, hoje em dia, ele tá muito preguiçoso. Tudo é computador, tudo é digital e o velho cinema meio que foi se perdendo. Por mais que eu não concorde com as palavras de Martin Scorsese sobre os filmes da Marvel especificamente, eu concordo em um pequeno sentido de que é tudo muito grande, é tudo muito explosivo. Aquela sensação clássica de cinema tá se perdendo um pouco. Apenas os streamings estão conseguindo trazer isso de volta. Então eu acho legal ver um filme, uma continuação de um filme que fez muito sucesso, trazer essas características clássicas do cinema. Uhum. E ainda mais porque, repito, por mais que não tenha sido um filme que foi elogiadíssimo pela crítica e não foi, o público abraçou muito esse longa-metragem. As pessoas, os fãs de terror gostaram muito de A Órfã. Então, eu tenho certeza que essa continuação é muito mais por amor ao filme, por amor à personagem, porque faz mais de 10 anos que o filme original saiu, do que por dinheiro. Sim. Do tipo, caramba, as pessoas gostam desse filme, as pessoas lembram desse filme, as pessoas, tipo, nos marcam querendo ver mais sobre A Órfã, então vamos entregar a elas isso. É, cara, e assim, tava até, enquanto você tava lendo, tava buscando aqui o Instagram da atriz pra ver o quão diferente ela está de quando ela fez A Órfã. Eu acho que a parte de maquiagem não vai ser um problema, porque eu tô olhando aqui pros traços do rosto dela, ela ainda tem um rosto um pouco infantil. Então uma maquiagem bem feita consegue dar o ar pra ela de criança, né? Ela tem um rostinho delicadinho, etc, né? Agora, o problema pra eles, eu acho que vai ser esconder os peitos dela, né? Então vai ter que colocar algum tipo de... Mas eu acho que em nenhum momento vai ser o corpo dela, Nariz. Eu acho que toda vez que a gente vê a distância, vai ser uma dublê. Quando tiver close-up no rosto dela, vai ser o rosto. Beleza, eles colocam uma faixa pra esconder o peito e etc. Por isso que eu acho que esse filme deu muito trabalho pra ser feito. Porque eles acham que eles tiveram que gravar a mesma cena diversas vezes, em diferentes perspectivas, com vários usos de dublê, vários usos de luz e etc. Tudo pra disfarçar o fato de que a atriz agora é adulta. Sim, sim. Entendeu? Então eu imagino o trampo que deu. E pra quem não sabe, eu vou ler aqui a sinopse do filme, tá? Manda. Em A Órfã First Kill, Lina Clemmer, também conhecida como Esther, orquestra uma fuga brilhante de uma instalação psiquiátrica da Estônia e viaja para a América, personificando a filha desaparecida de uma família rica. Mas a nova vida de Lina como Esther
Esther vem com uma ruga inesperada e a coloca contra uma mãe que protegerá sua família a qualquer custo. Resumidamente, lembra que a história é similar com a do primeiro filme, mas a família que adota a Esther no primeiro filme descobre durante longa-metragem que ela já havia feito exatamente o que ela está fazendo com eles no passado. Então eu creio que seja essa família, a história dessa família que nós vamos ver. Ah, faz sentido. E o que foi narrado no primeiro filme, a gente vai finalmente ter os vislumbres visuais do que aconteceu. E repito, eu desejo muito sucesso, porque eu gosto muito de A Órfã. E, cara, só de imaginar o trampo que esse diretor tá tendo só pra conseguir fazer as pessoas se convencerem de que ela é uma criança ainda, eu tô louco pra ver. Eu quero ver um trailer logo, só pra entender como que isso foi construído. E eu acho que, beleza, as filmagens terminaram agora, mas a montagem deve demorar, justamente por causa de tudo isso que acabamos de falar. Verdade, faz sentido, justamente porque deve ter sido cena pra cacete de tudo quanto é ângulo diferente pra ele falar, aqui ela tá parecendo mais criança. Exato, vai dar muito trabalho. Muito bem, depois dessa notícia sobre A Órfã parte 2, né? A gente traz as manchetes do dia. A atriz Gal Gadot confirma que Joss Whedon ameaçou sim acabar com a sua carreira. De acordo com as palavras da atriz, ela disse que Joss Whedon faria a carreira dela miserável se ela tentasse fazer algo a respeito. Margot Robbie diz que continua empenhada em produzir filme com Arlequina e Era Venenosa. Epic Games ofereceu nada mais, nada menos do que 200 milhões de dólares para ter 6 jogos do PlayStation no PC. E de acordo com eles, caso os jogos não dessem o lucro esperado, eles ainda pagariam a diferença para a Sony. Ou seja, a Sony iria ter lucro de qualquer jeito. Zack Snyder cogitou utilizar Brainiac em sequência de O Homem de Aço. Como já sabemos, os games Days Gone e Horizon Zero Dawn, que eram exclusivos de PlayStation, estão atualmente na Steam do PC. Então talvez a Epic Games ainda consiga ter uma resposta positiva da Sony, mas por enquanto eles não se pronunciaram. O filme Venom, Tempo de Carnificina, também introduzirá um outro hospedeiro do simbionte, o personagem Toxina. Como já era esperado, mesmo sem o filme ter sido lançado, a Marvel já planeja uma sequência para Os Eternos. O que só significa que Kevin Feige acredita muito na qualidade do longa-metragem. Produção de Shazam! Fury of the Gods começa nos próximos dias, diz a atriz Faith Herman, que interpreta a Darla. Muito bem, depois de todas essas manchetes, a gente encerra mais uma edição do Nerd Raiz Nerd Nutella. E eu agradeço você que faz o download na Aurelo, no Spotify, no agregador de podcast preferido ou até mesmo no YouTube. A gente agradece demais aí por você seguir a gente em todas essas plataformas ou pelo menos em uma delas. Lembrando, siga a gente também no Instagram, @Nerd Raiz Nerd Nutella. Lá tem os destaques, tem todos os episódios que a gente sempre posta avisando, já tá lá pra você ouvir. Então a gente fica muito feliz quando você segue a gente também no Instagram. E lá você pode mandar sua dica, sugestão, comentário, tanto no @Nerd Raiz Nerd Nutella quanto dos nossos pessoais, né, Mike? Exatamente, você me encontra no perfil @emilegoprado, tanto no Instagram como no Twitter. O meu @FabioNariz87 no Instagram e FabioNariz no Twitter. Indique o Nerd Raiz Nerd Nutella para o seu amigo, para o seu parente, para todo mundo que gosta de falar desses assuntos aí da cultura pop nerd geek. E quando você menos esperar no seu feed, tem mais um Nerd Raiz Nerd Nutella. Você ouviu Nerd Raiz Nerd Nutella. Roteiro Mike Prado, esta fera. Edição Fábio Nariz, galera.